Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já chega dando like, compartilhando aí com seus amigos. É muito importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube ele te notifique desse vídeo, tá? Hoje eu quero trazer uma mensagem para você que vai aprimorar os seus relacionamentos. Eu quero que você se livre de pessoas que te condenam. Eu vou te explicar como que essas pessoas elas fazem para nos condenar. Num primeiro momento, nós precisamos entender um pouco sobre o pecado, né? Para então nós tratarmos a questão da condenação. Existem alguns aspectos do pecado e a gente precisa entendê-los. Primeira coisa, todas as pessoas pecaram, todas. E teve um período da história, né, que os religiosos da época de Jesus estavam tentando, de uma forma assim, insistentemente, pegar ele em alguma falha. Certa vez eles trouxeram para ele uma mulher adúltera, né, para que ele julgasse a ela. E eles viraram para ela e falaram assim: olha, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher. E você, o que você vai fazer com ela? Imagina, naquele momento, a dificuldade de Jesus. Se ele mandasse apedrejar ela, ele estaria abandonando a sua posição de Salvador. Se ele não mandasse, ele poderia ser acusado de quebrar a lei de Moisés. Jesus, porém, com muita sabedoria, diz que aquele que não tinha pecado que atirasse a primeira pedra. Ou seja, ok, vocês podem até apedrejar, mas só vai apedrejar ela aquele que não tem nenhum pecado. Olha para você ver, a única pessoa que estava ali presente, que não poderia, quer dizer, que poderia arremessar aquela pedra era Jesus. Mas ele escolheu absorver aquela mulher, ele escolheu perdoá-la, né? Então, existem pessoas que provocam sentimento de culpa, de condenação na gente da seguinte forma, agindo como aquele fariseu. Às vezes você está num momento difícil, às vezes você errou, você pisou na bola, você não está no seu melhor momento, mas ainda assim aparecem aqueles para te deixarem pior, para te deixarem mais acusado, te deixar mais condenado, para te deixar cada vez pior. Você precisa se livrar desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa normalmente não vai te agregar muita coisa, não vai te agregar transformação, não vai te agregar mudança de vida, não vai te ajudar a instalar novos hábitos, não vai te ajudar a prosperar, porque essa pessoa está ali somente para te julgar, somente para apontar o dedo na sua cara. Ela esconde os erros dela e expõe os seus. Esse tipo de pessoa você precisa cortar do seu círculo de amizade. O segundo aspecto do pecado é que ele tem uma fonte. E essa fonte é o próprio diabo mesmo. O pecado é a própria natureza dele. O pecado é uma grande mentira, é uma enganação. Ele é uma falsidade. Jesus, porém, ele é a verdade, a vida, ele é a realidade. O pecado se originou lá no Éden, né, através de uma mentira. E ele promove diariamente situações para que você se alimente do pecado. Para que cada vez mais o pecado ele tenha mais força na sua vida, sabe? O terceiro aspecto do pecado é que o pecado ele consegue nos fazer escravos. Jesus disse que todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Então presta atenção, quanto mais você peca em determinada área, mais aquele pecado se aprisiona você, mais você se torna preso a ele. E cada vez mais fica difícil de deixar de largar, né? Lá no Éden, quando o veneno ele foi injetado, né, do pecado, foi injetado no homem, nós nos tornamos escravos dele. Né? A nossa natureza ela foi alterada. É a nossa natureza que nos faz pecar. Então, uma criança, você não precisa ensinar ela a pecar. Você não precisa ensinar ela a mentir. Ela vai mentir naturalmente. Por quê? Porque está incutido na sua carne, faz parte da sua natureza. Então, simplesmente flui de você. Percebe? Então, para que o homem ele consiga sair dessa escravidão, dificilmente ele conseguirá fazer isso sozinho. Ele vai precisar primeiro de tudo, ele vai precisar ter uma experiência com Jesus verdadeira, ele vai precisar querer mudar e ele vai precisar de pessoas. Mas ele vai precisar não de pessoas que apontem o dedo, ele vai precisar de pessoas, assim como Jesus fez. Estendeu as mãos e liberou o perdão. Pessoas que vão
vão ser cúmplices, mas pessoas que vão te puxar para cima com o perdão, entendeu? Não te jogar para baixo com a condenação. O alvo final do pecado é ganhar força de tal forma que leve o homem até a morte. Foi exatamente por causa do pecado que o homem não vive mais eternamente, entendeu? A lei de Moisés, ela não é capaz de livrar o homem do pecado, entendeu? Por mais que ela tenha sido dada por Deus, por mais que ela não é capaz de mudar a vida do homem. Mas então, por que a lei ela foi dada a Moisés? Primeiro, para revelar a natureza do homem, para mostrar para ele que você está pecando, você está errado, a sua conduta está errada, entendeu? E o segundo ponto é para revelar o caráter de Deus. Por isso que a lei ela é tão dura, ela é tão rígida, porque ela expressa exatamente o caráter de Deus. Mas a lei, apesar de revelar, né, o erro do homem, ela é incapaz de livrar ele do pecado. Ela revela o pecado do homem, mas ela não é capaz de tirar o pecado do homem. Então preste atenção, a lei ela só serve para mostrar, revelar e exaltar o pecado e expressar o caráter de Deus. Não adianta uma vida de proibições, de regras, de pode, não pode, deve, não deve. Muitas pessoas até tentam legalizar o pecado, sabe? Mas tudo isso é em vão, porque a nossa consciência ela nos mostra aquilo que é errado. Então, como que nós podemos então resolver o problema do pecado? Jesus foi julgado de diversas formas, por diversas vezes, mas ninguém conseguiu condená-lo. Por quê? Ele foi o único que não pecou. Embora Jesus ele fosse qualificado para condenar, ele escolheu não condenar, mas sim perdoar e salvar. Então eu quero que você se rodeie de pessoas que são misericordiosas, que são bem. Não estou dizendo que você tem que ficar perto de pessoa que passa a mão na sua cabeça. Esse é um outro tipo de pessoa que você precisa correr deles. Pessoas que te bajulam e passam a mão na sua cabeça o tempo todo. Normalmente essas pessoas elas têm uma segunda intenção ao fazer isso. Mas não é o tema desse vídeo. Esse vídeo eu quero te falar que você precisa urgentemente livrar das pessoas que te acusam, das pessoas que apontam o dedo na sua cara, das pessoas que têm prazer de destacar os seus erros, que têm o prazer de te ver mal. Por que eu estou falando que é ter o prazer de te ver mal? Porque você já não está muito bem. Pensa lá naquela mulher. Tava todo mundo lá ao redor dela, olhando para ela, julgando ela, como se diz, com a faca nos dentes para dar nela uma pedrada, porque ela era uma mulher adúltera, e a lei mandava isso, e eles tinham prazer em fazer aquilo. Você sabe por que eles tinham prazer? É porque para algumas pessoas é prazeroso destacar o erro das outras. Entendeu? Eu quero que você se rodeie de pessoas que vão te confrontar com a verdade, que vão te puxar para cima, que não vão passar a mão na sua cabeça, mas, acima de tudo, serão pessoas que estenderão a mão para você e serão misericordiosas com você. É desse tipo de pessoa que você precisa para andar, para evoluir, para crescer. Porque a lei não é capaz de mudar ninguém. As regras não são capazes de mudar a vida de ninguém. Esqueça o tal do pode e não pode. Esquece o conjunto de regras. Isso pode, isso não pode, aquilo pode, esquece isso de uma vez por todas. O que transforma a vida das pessoas é o perdão. O que transforma a vida das pessoas é Jesus. É quando a pessoa tem uma experiência com Ele, ela enxerga que Ele é tudo o quanto ela precisava para ser completa, e aí ela passa a se alimentar dele. Quanto mais ela se alimenta de Jesus, menos espaço tem para o pecado na vida dela. Entendeu? Não deixa de curtir, comenta aqui o que você achou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, tá? E até a próxima.